Beleza, galera? Gus aqui, Gustavo Oliveira. Estou de volta ao Brasil, então por uns tempos aqui, por uns dias, vou gravar os episódios por aqui, tá? Bom, vamos lá. Hoje eu vou trazer uma história para vocês que se chama a história do tubarão no tanque. É uma história que eu gosto muito porque ela ensina pra gente uma série de coisas, dentre elas o impacto da gente ficar na zona de conforto, o impacto do que o nível de desafio traz para a vida de um empreendedor, para um profissional em geral, tá? Então, fique aí ligado e me acompanhe aqui e vamos ver o que essa história pode trazer de aprendizado para você. Bom, conta a história de que um povoado no Japão, ele prosperava muito devido aos peixes muito frescos que eles vendiam. Então era um povoado que prosperava muito. Só que de tanto pescar, né, o peixe perto da costa começou a ficar escasso e cada vez eles tinham que pescar mais longe. E o peixe ficava escasso também, e cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe, até o momento que eles começaram a pescar tão longe, que quando eles traziam o peixe para vender no mercado, ele já não estava mais fresco. E isso começou a gerar uma série de problemas econômicos para aquele povoado. E aquele problema foi aumentando, até que alguém teve uma grande ideia e falou o seguinte: bom, já que o problema é que o peixe, né, a gente traz ele morto de longe, então vamos colocar os peixes, quando a gente pescar, dentro de um tanque, dentro do navio, e assim os peixes chegam vivos até a costa. Maravilha, engendraram, construíram ali um tanque dentro do navio e lá foram eles. Mas os peixes morriam no caminho e eles não entendiam muito bem por que os peixes morriam no caminho se eles estavam dentro da água do mar, naquele tanque. Até que alguém teve uma sacada e falou: cara, eles estão morrendo porque eles não têm mais desafio. Eles já sabem que eles vão para a costa, eles vão morrer. Então eles simplesmente desistem de viver. Bom, e aquilo então não resolveu o problema. Aí uma outra pessoa teve uma segunda grande ideia, uma grande sacada. Ele pensou o seguinte: bom, galera, já que isso acontece, os peixes desistem de viver porque já não tem mais estímulo, né, até chegar à praia, vamos colocar um tubarão dentro do tanque, porque aí eles vão ter com o que se preocupar e vão ficar fugindo ali do tubarão, enquanto o tubarão tenta pegar eles, e eles se mantêm vivos até a gente chegar na costa, e aí o peixe vai ficar fresco e a gente resolve o problema aqui do nosso mercado. E assim o fez e assim funcionou, né? Então, essa história, né, uma história interessante que traz uma série de aprendizados mesmo pra gente. E um deles muito forte é: se nós ficamos tempo demais numa zona de conforto, uma zona sem desafio, sem estímulo, muito parado, né, um marasmo, isso pode fazer com que nós definhemos, né? Nós vamos cair de produção, talvez até ficarmos deprimidos, né, por falta de estímulo, por falta de desafios, tal como os peixes no tanque sem o tubarão, tá? Então, agora nesse momento, dê uma refletida, dê uma analisada sobre a sua própria vida profissional. Ela está muito confortável, né, há muito tempo? Se sim, é um sinal de alerta. Um sinal de alerta para você começar a pensar em como gerar novos desafios, para você se manter motivado, para você ter mais esse elemento que faz com que nós tenhamos uma capacidade de produzir, de realizar, de ser feliz, de ter uma vida gratificante, né? Agora, se você também não dá para exagerar, então eu gosto de citar que tem uma faixa ótima aqui para você operar com relação a desafio. Se for excessivo, for acima de um certo patamar, você vai ficar mega estressado e aquilo também não é bom, vai fazer você cair de produção, pode ficar doente, pode uma série de coisas. Abaixo de um certo patamar é esse problema ali da falta do tubarão no tanque, né? Então, a grande arte da coisa é se manter numa faixa ótima. Então, terminando aqui esse episódio, né, você tem que fazer uma observação aí de si mesmo, um autoestudo, uma análise de si mesmo para entender onde você está operando, abaixo do ideal, na faixa ideal ou acima do ideal, e aí tomar as devidas providências. Eu mesmo já apliquei esse conceito, esse princípio muitas vezes na minha vida, mas essas histórias ficam para uma próxima vez. Se você curtiu esse episódio, dá uma curtida aí para mim e compartilhe isso com algum colega que você acha que
tem tudo a ver com esse assunto e pode aprender muito com isso, beleza, galera? Então vou deixar aqui para vocês aquele abraço!